Bom, primeiramente, muito bom dia a todos. É um grande prazer poder estar aqui nesse evento, trazendo sobre um tema muito importante e que pouco se fala, né, quando a gente correlaciona com o Parkinson. Então, antes da gente conversar, eu queria me apresentar. E aqui eu não trouxe o meu currículo, eu trouxe uma foto para representar tudo isso. Então, como o Cris bem trouxe, eu sou Regina Gotardi, biomédica de formação, tenho uma pós-graduação em Gestão da Qualidade em Saúde pelo Albert Einstein, atualmente curso Neuromarketing e Experiências de Consumo e estou como gestora comercial no Laboratório Pasteur. E o mais importante, eu sou nora da Regina Garcia, que convive com o Parkinson há mais de 10 anos. Ela descobriu o Parkinson com 44 anos de idade. É uma pessoa muito batalhadora, está se preparando para a 6ª cirurgia de DBS. E ela tem, assim, uma resiliência que eu desconheço em outras pessoas. Então, eu estou muito orgulhosa de poder estar aqui, porque eu aprendi sobre Parkinson na faculdade, mas o meu aprofundamento técnico se deu graças à minha sogra. Ela não está aqui presente hoje, porque ela está passando por um momento de off muito intenso, mas eu deixo um abraço e um beijo para ela, imagino que ela deva estar acompanhando nas redes sociais. O meu grande abraço e tenho um carinho muito especial por ela. Bom, agora que eu me apresentei, contei um pouquinho da minha história, vou falar um pouquinho sobre Parkinson. A Olivia muito bem trouxe, né, que o Parkinson, o que ele é? É uma condição neurológica crônica e progressiva, que afeta principalmente o movimento. Ele ocorre devido à degeneração de células nervosas que são produtoras de dopamina. A gente já falou desse neurotransmissor, a Olivia já bem trouxe, mas guardem essa informação, porque essa degeneração, ela causa uma inflamação no indivíduo que tem Parkinson. E essa inflamação é muito importante porque, diferente de outras pessoas que não têm, a gente já pode trazer que uma pessoa com Parkinson, ela já tem um nível de inflamação maior que outros indivíduos. E aí a gente vai trazer a correlação com a microbiota. Só que antes de falar da microbiota, eu queria só reforçar o papel da dopamina no organismo de nós, seres humanos, né? A dopamina é um neurotransmissor que traz um controle motor da cognição, compensação, prazer, humor e algumas funções endócrinas. O mais importante também trazer é que ela é um neurotransmissor do prazer. Então, a sua principal função é ativar os circuitos de recompensas do cérebro, tá? Então, guardem essa informação que ela vai ser importante pra gente mais pra frente, tá bom? E aí, eu queria trazer para vocês, já ouviram falar que a gente tem um segundo cérebro? Quem arrisca dizer qual é o nosso segundo cérebro? Intestino, ó. É isso aí. E aí a gente tem uma comunicação entre cérebro e intestino, que a gente denomina como eixo intestino-cérebro. Essa é uma comunicação bidirecional que a gente tem trocas neurais, imuno e também de neurotransmissores. E o intestino, ele vai produzir também neurotransmissores. O cérebro, a gente falou que ele produz a dopamina também, né? O intestino, ele produz também, numa quantidade bem menor, mas ele produz. E no nosso intestino, de 70% a 80%, nós temos a produção de serotonina, que é um neurotransmissor também responsável pelo bem-estar. E aí é muito importante a gente ter uma microbiota, um organismo que permita o desenvolvimento e o crescimento de bactérias que produzam, né, a substância de serotonina. Outro ponto importante, quando a gente tem uma desbiose, a gente vai falar mais pra frente, a gente tem a nossa microbiota, que são micro-organismos que compõem todo o nosso intestino. Quando a gente tem um intestino funcionando corretamente, a gente fala que ele está em perfeito equilíbrio, em perfeita homeostase. Quando a gente tem essa quebra, a gente fala que a gente tem uma desbiose. Ou a gente tem aí a perda de bactérias e micro-organismos que são positivos para aquele organismo, ou a gente tem um crescimento exacerbado de bactérias que podem causar um mal para o paciente.
Pacientes com Parkinson, já é sabido, isso já é descrito na literatura, que eles têm uma microbiota diferente de pacientes que não possuem Parkinson. Por que eu estou falando isso? Vou trazer para vocês mais para frente que o intestino de um paciente com Parkinson, ele tem diversas bactérias. E uma delas, em específico, ela tem um nominho bem complicado, Desulfovibrio. Essa bactéria, ela é responsável pela produção de substâncias pró-inflamatórias. O que significa isso? Eu tenho bactérias que produzem substâncias que aumentam a inflamação do organismo do paciente. E isso é constatado que pacientes que têm Parkinson já têm um aumento dessa bactéria. Lembra que eu falei no comecinho que o paciente com Parkinson, ele já tem de natureza uma inflamação acima do normal? E aí eu já estou falando aqui que eu já tenho uma microbiota também que favorece isso. Então a gente tem que ficar muito atento à questão da microbiota intestinal, tá bom? E aí, falando de microbiota, quando há uma desbiose, um desequilíbrio, podem surgir problemas gastrointestinais e sistêmicos, que comprometem todo o organismo dessa pessoa. Falando da correlação de microbiota Parkinson, eu já trouxe o exemplo da Desulfovibrio, mas a gente tem outras bactérias que também causam um desequilíbrio da flora, como a Escherichia coli. E a gente também fala muito, a gente não está falando agora do sistema gastrointestinal, mas tem estudos que trazem... Vocês já ouviram falar da Helicobacter pylori? H. pylori? É uma bactéria aí muito comum, principal causadora das úlceras gástricas, e tem um estudo que traz que pacientes com Parkinson que desenvolvem a bactéria H. pylori, eles têm uma dificuldade na absorção de medicamentos parkinsonianos. Então, já é estudado isso, foi feito um estudo com 74 pacientes com Parkinson, metade desses pacientes receberam um tratamento de antibiótico terapia para combater essa bactéria. Metade deles que receberam os antibióticos tiveram uma melhor absorção da levodopa. Então, isso é muito interessante, muito importante, porque são pontos que no dia a dia a gente não considera, a gente não leva em consideração. E olha só a importância. Muitas das vezes a gente tem sintomatologia, tem alguns pontos e não vai atrás. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é a importância da microbiota e da comunicação eixo intestino-cérebro. E aí, quais são os principais sintomas da disbiose? Quando a gente tem um desequilíbrio da microbiota, quais são os principais sintomas? Constipação. A constipação é um dos sintomas mais comuns em pacientes com Parkinson. E aí, o que é constipação? É quando eu tenho uma frequência menor de ir ao banheiro. E como que isso pode afetar o paciente com Parkinson? Se eu tenho uma redução da motilidade intestinal, a absorção de medicamentos ela pode ser comprometida. Então, é muito importante a gente tratar a constipação. É um ponto que se fala muito. Paciente com Parkinson tem que ter o intestino funcionando de forma correta, porque isso pode afetar a absorção de medicamentos. Dores abdominais e inchaço, distensão abdominal, é um sinal de alerta também. Alterações no apetite, alterações no sono. Sono é muito importante para a regulação do nosso organismo, principalmente do nosso intestino. A gente tem que ter aí um ciclo circadiano correto, a gente tem que dormir bem, porque essa questão do sono vai corroborar muito bem com a nossa microbiota. Agravamento dos sintomas motores. A microbiota intestinal desequilibrada pode afetar a absorção. Lembra que a gente acabou de falar? Não só de medicamentos, mas também de nutrientes e também afetar a função do sistema nervoso. Até aqui, tudo bem? Temos alguma dúvida? Vou seguir. E aí, falamos de disbiose, falamos de microbiota, trouxemos aqui um pouquinho do contexto do Parkinson e eu vou trazer para vocês intolerâncias alimentares e inflamação. Qual é a correlação de intolerância alimentar com microbiota com inflamação, né?
Primeiro ponto, intolerâncias alimentares ocorrem quando o corpo não digere bem certos alimentos. Se eu não tenho uma enzima, por exemplo, que vai digerir determinados alimentos, eu posso desenvolver intolerância. E aqui eu quero desmistificar. Intolerância, não necessariamente eu já nasço com ela. Eu posso adquirir pela exposição a determinados alimentos. Por exemplo, lactose, glúten, que são alimentos pró-inflamatórios. Obviamente eu não sou uma nutricionista, mas quando a gente passa por um nutricionista trazendo um caso clínico de Parkinson, ela tende a diminuir ou até, em determinados casos, suspender alimentos pró-inflamatórios. Porque uma vez a gente já trouxe aqui que o paciente com Parkinson ele já tem um nível maior de inflamação. Certo? E essas intolerâncias alimentares, elas podem causar inflamação crônica e afetar também a microbiota intestinal. E a inflamação persistente pode estar associada a doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, como a gente já bem trouxe. E aí, quais são os sintomas das intolerâncias alimentares? A gente falou dos sintomas da disbiose, e agora a gente vai falar dos sintomas da intolerância alimentar. Primeiro ponto, se a gente tem uma dificuldade enzimática de digerir determinados alimentos ou aditivos alimentares, o primeiro ponto clássico é a questão de gases e inchaço abdominal. Então, eu percebi que eu comi determinado alimento, passou um período, passou algumas horas, ou logo no dia seguinte eu já comecei a sentir gases e distensão abdominal, já é um sinal de alerta. Qual é a grande pegadinha? Muitas das vezes a gente come vários alimentos e a gente só vai achar que, por exemplo, é o leite ou o glúten que me causou aquilo. Mas muitas das vezes, mais para frente eu vou trazer para vocês, tem alimentos que estão na nossa dieta no dia a dia que a gente nem imagina que pode causar uma inflamação e está me acometendo. Então é muito importante a gente ter, primeiro ponto, sinal de alerta. Comi um alimento, não me fez bem? Eu preciso ficar de olho que ele pode estar me causando aí uma intolerância alimentar. Segundo ponto, diarreia ou constipação, que é a prisão de ventre. Náuseas, vômitos, fadiga. A intolerância a certos alimentos pode causar cansaço excessivo, o que é um sintoma não motor comum do Parkinson. Pacientes com Parkinson já têm essa questão da fadiga, mas com a intolerância alimentar a gente pode potencializar essa sintomatologia. Dores de cabeça ou enxaqueca. Algumas intolerâncias alimentares, elas podem ocasionar dor de cabeça ou enxaqueca, como, por exemplo, o glúten, que é muito comum também causar dor de cabeça e enxaqueca. E aí, qual que é a relação entre disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota, intolerância alimentar e o próprio Parkinson bendito, né? Primeiro ponto, inflamação. A gente já ficou bem claro, acho que ficou bem claro para todo mundo a questão da inflamação, né? A disbiose intestinal e as intolerâncias alimentares, elas podem aumentar a inflamação sistêmica, ou seja, a inflamação no organismo daquele paciente, o que pode agravar os sintomas do Parkinson. E a inflamação, ela pode afetar diretamente o sistema nervoso central e o funcionamento do cérebro. Segundo ponto, absorção de nutrientes. A gente comentou aqui não só da absorção de nutrientes, mas também de medicações, né? Problemas intestinais podem dificultar a absorção de nutrientes essenciais como vitaminas do complexo B, vitamina D e magnésio, que são importantes para a função neurológica e a saúde do sistema nervoso central. E por último, não menos importante, se eu tenho uma inflamação, eu tenho o aumento da permeabilidade gastrointestinal. O que significa isso? Significa que a disbiose pode levar a facilitar, né, na verdade, a entrada de substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, potencializando e afetando o cérebro e agravando o quadro clínico da doença. Então, se eu tenho uma inflamação, se eu tenho uma disbiose, eu posso ter o aumento da permeabilidade,
que é nada mais, nada menos, a saída de substâncias pró-inflamatórias na corrente sanguínea. Tá dando para entender, pessoal? Perfeito. E aí, como uma boa biomédica, eu não poderia deixar de trazer quais são os exames que podem ser realizados para a detecção de uma disbiose, de uma intolerância alimentar. Obviamente, deixando bem claro que esses exames, eles precisam ter uma solicitação médica. Estou trazendo a título de curiosidade, porque isso pode agregar no tratamento clínico desse paciente, mas deixando bem claro que a solicitação desses exames deve sempre passar por um médico, tá bom? O principal exame que eu queria trazer para vocês quando a gente fala de intolerância alimentar, tá? Que é o painel A200. Quando a gente tem uma intolerância alimentar, a gente também tem a produção de uma imunoglobulina, que é a imunoglobulina G. E aí foi desenvolvido, através de estudos, de tecnologia, um exame que é capaz de detectar mais de 216 alimentos que causam intolerância alimentar nas pessoas. Então, através da dosagem dessa imunoglobulina versus esses alimentos, é possível dizer se o paciente ele tem uma leve intolerância, uma média intolerância ou uma grave intolerância a determinados alimentos. Título de curiosidade, até falei ontem na rádio. Temos pacientes que, quando fazem esse exame, eles descobrem que eles possuem intolerâncias alimentares, por exemplo, a cenoura. Quem aqui imaginou ter intolerância à cenoura? Então, a pessoa, quando retirou esse alimento da dieta, começou a ter sinais bem claros de redução da inflamação. A pessoa tentava ter uma dieta o mais equilibrada possível, comer alimentos menos ultraprocessados, mas não conseguia tirar aquela sensação... Oi? Ah, desculpa. Aquela sensação... De novo. Tá, então... Não, de novo. Oi? Não. Tá tendo uma pegadinha aqui, gente. Vou pegar outra. Oi? Agora foi. Bom, onde eu estava? Da cenoura, boa. E aí, a pessoa, quando retirou a cenoura da alimentação, conseguiu aí uma redução bem significativa da inflamação. Então, esse exame aqui, ele consegue, como eu bem disse, fazer análise de 216 alimentos através de uma simples coleta de sangue. Então, às vezes a gente... Poxa, estou tentando entender qual é o alimento, já tentei de todas as formas, não sei por onde caminhar, ele pode ser uma excelente saída, tá bom? Outro exame muito importante é o teste genético de intolerância à lactose. Nós conhecemos hoje a curva clássica, né, que é aquela dosagem que a gente faz após a ingesta de lactose, e a gente tem todos os sintomas aí, caso a gente tenha intolerância, durante o processo de curva. E aí, pensando em pacientes, porque pacientes diabéticos não podem fazer a ingesta da lactose, pacientes bariátricos não podem fazer esse exame, e crianças menores de 2 anos também não podem fazer a curva. Então, foi desenvolvido esse exame, que é um teste genético, ele faz análise específica da enzima produtora da lactase, que vai quebrar a lactose, que é a enzima M6, e aí eu consigo identificar, através de uma análise genética, se aquele indivíduo tem uma propensão genética à intolerância à lactose. E aí eu posso, em muitos casos, evitar que eu tenha a manifestação da intolerância ou fechar um diagnóstico caso o paciente tenha um quadro clínico que traga uma suspeita de intolerância à lactose. Qual que é o benefício desse exame? Eu posso fazer uma simples coleta de sangue e o mais legal, eu posso fazer uma coleta de suave bucal, sem ter a perfuração. A gente sabe que é minimamente invasiva a coleta de sangue, mas não é todo mundo que se sente bem. E aí, com esse exame, a gente consegue, através do suave bucal, fazer a análise das células bucais e chegar a um consenso aí de diagnóstico. E aí, eu queria falar de um dos exames mais incríveis durante toda a minha trajetória enquanto biomédica, que é o exame de análise de microbiota intestinal.
O que é esse exame? Através de uma amostra de fezes, através da técnica NGS, que é uma técnica molecular, é possível mapear toda a microbiota daquele indivíduo. Mas, Regina, você acabou de falar no começo da sua apresentação que a gente já sabe que o paciente com Parkinson já tem uma alteração de microbiota. Mas isso não significa que a gente não tenha outras bactérias associadas que podem estar causando um desequilíbrio. Lá no Laboratório Pasteur, a gente costuma dizer que a gente tem que ter um olhar individualizado. Eu não posso simplesmente pegar uma informação clínica e replicar para todos os pacientes, porque cada indivíduo reage de uma forma, né? Então a gente tem que ter esse olhar individualizado. Então esse exame, ele vem justamente para fazer o mapeamento genético de toda a microbiota e trazer para o profissional solicitante quais são as condutas clínicas que ele deve agir. A gente sabe, por exemplo, que se for constatado, que isso é muito comum em pacientes com Parkinson, a supercolonização bacteriana, o médico ele pode agir e dar um antibiótico específico que é a rifamicina, que vai combater bactérias produtoras de amônia. Mas eu posso simplesmente pegar um antibiótico e replicar para todo mundo? Não, eu não sei se todo paciente com Parkinson que eu estou tratando vai ter essa supercolonização. Mas o que se sabe é que pacientes supercolonizados, eles vão ter aí um maior tempo off, eles podem apresentar uma dificuldade na resposta ao fármaco. Então, tomei o medicamento, é para ele fazer efeito em 20, 30 minutos, pacientes com supercolonização, eles podem demorar mais tempo para ter a resposta ao medicamento. E em alguns casos em específico, existem pacientes que nem respondem à medicação porque já estão com essa supercolonização. Então, esse exame ele vem assim para fazer um screening, o quê? Uma análise completa da microbiota e trazer de forma assertiva qual é a conduta clínica que deve ser feita. Eu posso simplesmente, entendendo que o paciente com Parkinson tem uma alteração na microbiota, já fazer o uso de pré e probiótico? Não. Uso de pré-probióticos, suplementação, uso de antibióticos deve sempre ser feita através de um profissional médico habilitado. Porque muitas das vezes a gente acha que vai ajudar, que vai combater, que vai melhorar um sintoma, e muitas das vezes a gente agrava uma condição que poderia ser resolvida de uma forma simples. Então, deixo aqui sempre o meu alerta. Mantenha uma comunicação clara e assertiva com o seu médico. Nunca tome, mas é um pré-biótico, é um probiótico, vou tomar, vai só fazer bem. Às vezes você está colocando para dentro bactérias que, na quantidade que ela está, é positiva. Você super aumentou a quantidade, ela pode trazer um malefício. Então é muito importante, mais uma vez, ter a comunicação clara e assertiva com o seu médico. E aí, deixo ao final estratégias para melhorar a microbiota. Primeiro ponto, uma alimentação rica em fibras. Quando a gente fala de motilidade intestinal, fibras têm um papel super importante. Por que eu não deixei em negrito probióticos e prebióticos? Porque eu sempre tenho que ter a recomendação de quem? Do meu médico, exatamente. Redução de alimentos ultraprocessados e inflamatórios. Eu tinha uma professora na faculdade que falava assim: a gente precisa desembalar mais e desembrulhar menos e descascar mais. Foi uma pegadinha, desculpa. Porque hoje, com a praticidade, a gente acaba comprando produtos ultraprocessados, industrializados, e isso pode corroborar aí com uma disbiose, tá bom? Uso de suplementos, quando necessário, sempre sob orientação do profissional, e manter um estilo de vida saudável. Sono, redução de estresse. A gente sabe que na nossa rotina é difícil, né, gente? Reduzir estresse. Mas vamos buscar também atividades que tragam aí o prazer, né? Olha, por exemplo, a minha sogra, ela gosta muito de jogar, sabe o quê? Ping-pong. É uma atividade que estimula a parte neurológica e ela consegue também trazer momentos de prazer. Eu tenho meu sogro, por exemplo, que não tem Parkinson, mas acompanha ela também nas charadas. Então,
trazer atividades no dia a dia que me tragam prazer também é muito positivo, tá bom? E exercício físico eu nem preciso falar, é a base, né? Pilates, essencial, porque a gente sabe dos congelamentos, dos freezings. Pensando em qualidade de vida, é assim, imprescindível. E aí, pessoal, qual que é a conclusão que eu trago para vocês? A microbiota, ela vai ter um papel fundamental na saúde, incluindo o Parkinson, né? Intolerâncias alimentares, elas também podem agravar e desregular a microbiota. E exames laboratoriais, como eu bem trouxe para vocês, auxiliam na investigação personalizada e individualizada, e também a questão de adotar estratégias nutricionais e acompanhamento profissional pode trazer benefícios significativos. O meu objetivo com essa palestra é, de alguma forma, eu ter impactado vocês, trazendo realmente a importância da microbiota, das intolerâncias e desse olhar que muitas das vezes passa despercebido. Então é muito importante a gente estar atento aos sinais e sintomas. E aí, eu sei que eu falei que os exames, eles são necessários ter pedido médico. Mas caso vocês entendam junto com o médico de vocês a relevância desse exame, até o dia 15/4, quem apresentar a fotinho dessa tela vai ter um desconto especial, tanto no A200, quanto no probiome, tanto no exame genético de intolerância à lactose, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria muito, eu acho que tem gente ainda tirando foto, né? Achei que o pessoal estava querendo tirar foto minha. Me enganei, né? Todo mundo quer desconto. Desconto é bom, né, gente? Fala sério. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo? Eu queria poder trazer mais, mas o tempo é curto. Temos outros palestrantes. Espero que de alguma forma eu tenha impactado positivamente a vida de quem está aqui. Bom, não tendo dúvidas, agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade. Foi muito bom estar com vocês e aproveitem o evento. Muito obrigada, pessoal. Obrigado,